O Grêmio de 2025 melhorou ou piorou em relação ao de 2024? Vamos lá então, vou fazer mais um vídeo aqui no local improvisado, pela correria, mas também porque eu vou precisar de uma colinha aqui do meu computador para fazer a análise mais criteriosa sobre o elenco do Grêmio, né? A janela para transferências no futebol brasileiro não encerrou ainda, eu acho que tem mais umas 2 semanas, se não estou enganado. Deve chegar jogador, né, zagueiro, tomara eu, principalmente, assim, deve chegar no Grêmio, talvez 2. Mas eu já acho pertinente fazer esse vídeo agora, porque a gente está no meio de fevereiro já, né? Tem posições aí que a gente sabe da carência há muito tempo, há meses, desde meados do ano passado, né? Então já é um momento que a gente poderia estar mais encorpado, já com o time mais entrosado, mais treinado. E principalmente porque hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, encerra a data limite para inscrições no Gauchão. Então, por mais que cheguem jogadores depois, e devem chegar, quem não chegou ainda não chega mais pro Gauchão, né? E que talvez seja o título mais tangível que o Grêmio tem na temporada, né? Talvez a gente não conquiste mais nada esse ano, tomara que sim, né? A Sul-Americana, eu acho que a gente tem uma perspectiva. Daqui a pouco dá uma liga, né? O Grêmio dá uma liga no time e pega uma loucurinha aí na Copa do Brasil e não sei mais o que. Mas a tendência, cara, é que o Gauchão sempre seja o título mais tangível. E é com esses caras que eu vou falar agora que nós vamos brigar por este caneco, por esse caneco, vírgula, por este octa. Gostei do canecto, né? O caneco do octa. Assim, tem uns asteriscos aqui, tá? Porque até o momento em que eu gravo esse vídeo, por exemplo, o Kiki Oliveira, né, o Christian Oliveira, o uruguaio, ainda não saiu no bid. Então ele é contratação, mas ainda não sei se contaremos com ele para el Gauchón, tá? Então olha só que interessante, né? Porque eu já vou dar um spoiler aqui, eu vou adiantar a minha conclusão antes de fazer a análise, porque tem um elemento aqui que é importante a gente pensar, tá? Eu acho que no frigir dos ovos, o nosso elenco tá muito parelho com o do ano passado. Muito parelho. A gente pode dizer que tá um pouco melhor, talvez alguém possa dizer que tá um pouco pior. Eu acho que tem alguns nomes que são meio incógnitas, né? Dos que chegaram, que podem levar a essa discrepância aí de um pouquinho para cima ou para baixo. Mas é inegável que não piorou drasticamente e nem melhorou drasticamente. Está muito parelho. E estamos falando de um time que brigou ponto a ponto para não ser rebaixado no ano que vem. Isso me leva a crer ou que a direção está sendo incompetente em níveis homéricos para contratar, e eu até tenho as minhas críticas nesse sentido, mas eu não acho que é essa a hipótese, tá? Eu não acho que eles ficaram desesperados com 2024 e não estão conseguindo mudar esse jogo em 2025. Eu acho que eles estão se fiando muito, sim, na enchente. E talvez até, e aí é uma coisa que eles não admitiriam publicamente, e eles é muita gente, né? Talvez se tu perguntar pro Guerra ele tem uma opinião, se tu perguntar para outro dirigente ele tem a outra, mas talvez também eles tenham entendido que o trabalho do Renato foi muito fraco. Em outras palavras, tirando a enchente e tirando o Renato, talvez eles acreditem que com um elenco de qualidade semelhante a gente consiga ir mais longe. Eu acho que a enchente atrapalhou em algum nível, não tanto quanto às vezes deram a entender. Eu acho que o Renato se atrapalhou e nos atrapalhou também em um bom nível. Mas ainda assim, cara, nosso elenco tinha muitas deficiências que eu sonhava que fossem sanadas de maneira bem satisfatória nesse ano, e talvez não seja bem assim. Vamos entrar agora na análise. Vamos fazer por setores, tá? Goleiros. A gente perdeu Marquezin, Rafael Cabral,
Kaique, foi uma debandada. E o próprio Breno saiu. Eu vou tirar o Breno dessa lista, porque o Breno era a 8ª opção, né? Eu acho que ele era, não sei nem se era terceiro goleiro, ele não era nem relacionado. E agora chegou o Adriel, né? Chegou o Adriel, que voltou de empréstimo, e que esse sim, hoje eu acho que é a terceira opção, se também não é a 8ª, tá? Até acho que vai jogar lá em Erechim contra o Ipiranga, mas Adriel por Breno, eu acho que fica meio elas por elas, é tudo meio incógnita, mas eu acho também que os caras não têm perspectivas nem de titular, nem de reserva imediato, então não altera grande coisa. Mas assim, o Rafael Cabral é um cara que nem deveria ter vindo, tá? Então é uma saída bem ok, mas saiu o Rafael Cabral e Marquezin, voltou o Grando e chegou o Volpi. Acho que aqui não se tem grandes problemas e dramas, e meu Deus, a gente perdeu o Dida e entrou o Tavarelli, nada disso. Eu acho que está tudo dentro de um nível parecido, mas na minha opinião, resumindo aqui, né, Marquezin e Kaique, ou Rafael Cabral, por Grando e Volpi, acho que a gente tem uma pequena perda, uma ligeira perda aí de qualidade, mas tá tudo um pouco parecido ainda. Laterais. Lateral esquerda, cara, eu acho que a gente tem um acréscimo, porque sai o Reinaldo e entra o Lucas Esteves e o Luan Cândido, né? Então, assim, o próprio Mike, que também é insuficiente, vai acabar perdendo vez, porque chegaram 2 nomes aqui. A nossa... cara, eu não sei se o Lucas Esteves é bom, se o Luan Cândido vai resolver alguma coisa, mas pelo menos já são 2, né? Já é uma barreira a mais para ter que jogar o Mike, né? O Grêmio claramente está diagnosticando ali internamente que o Pedrinho não está pronto, e realmente tem 17 anos, é difícil que esteja, né? Fora aqueles jogadores muito acima da média, muito fora da curva, com essa idade ainda é muito temerário botar muita responsabilidade, né? E então assim, sai Reinaldo para Lucas Esteves. Cara, talvez se equivalha, e se o Lucas Esteves conseguir ir minimamente bem, vai até superar o Reinaldo sem grandes dificuldades. E ainda tem o Luan Cândido correndo por fora ali, talvez brigando pela titularidade também, mas acho que a princípio vem para ser reserva, e esse Luan Cândido faz às vezes de zagueiro também. Não é zagueiro, então por isso que ele está na lista dos laterais, mas se precisar desesperadamente ele faz, e talvez precise, por isso que eu estou mencionando isso, porque já chegaremos lá nos zagueiros e o bicho vai pegar. E na lateral direita, eu acho que a gente tem... é difícil falar acréscimo, né? O Fábio, um jogador aí de Europa, um jogador renomado e tal, para entrar o João Lucas, que, né, a gente sabe que não é grande coisa também, mas são 2 reservas, né? São 2 reservas, assim, em tese o João Pedro ainda é titular, e acho que o João Lucas, sendo jovem, talvez possa bater de frente com o Fábio, que era tecnicamente muito superior, mas que fisicamente já não contribuía tanto, então... Aquela coisa, agora é novo, antes era velho, mas antes era melhor, agora é pior, mas enfim, vamos acompanhar. Se esse João Lucas aí surpreender positivamente, quem sabe, pode até mudar esse panorama. Mas por hora é aquela coisa, né? Acho que a lateral esquerda ali, a gente tem perspectivas um pouco melhores em relação ao ano passado. Zagueiros, aí cara, é um Deus nos acuda pelo seguinte, saiu Jeromel e Rodrigo Caio, que assim, não é uma sangria desatada essas 2 saídas, porque ambos por questões físicas até mesmo, né, acho que não eram questões semelhantes, mas ambos pela questão física de alguma forma não conseguiam colaborar tanto com o Grêmio, principalmente o Jeromel, né, não conseguia colaborar tanto numericamente falando, né, número de jogos. Quando ele entrava até que volta e meia quebrava um galho. Né, o Rodrigo Caio nem isso, eu acho, entrava e às vezes comprometia, assim, ele não conseguia pegar ritmo, ele não conseguia se adaptar, e acho que ele tá com uma questão física muito comprometida. Mas, cara, numericamente eram 2 caras, né, de uma zaga que a gente já clamava por reforços, uma zaga que a gente já dizia, meu Deus, precisa reforçar. E saiu o Jeromel, saiu o Rodrigo Caio, o Kahneman, eu não botei nessa lista, mas ele sofre uma lesão que talvez o tire
por quase toda essa temporada aí de combate, no mínimo até o meio do ano. E entrou e chegou ninguém. Chegou ninguém. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, final da tarde de sexta-feira, não chegou ninguém. Eu tenho certeza que vai chegar em algum momento, mas a essa altura já dá para quase cravar que pro Gauchão não vem mais. Porque teria que anunciar agora, nos próximos segundos, e entrar no bid nos próximos minutos. Tipo assim, pode acontecer? Pode, mas é muito improvável. Então, assim, a zaga é um setor que preocupa demais. Que, aliás, já preocupava nos últimos anos e que agora talvez preocupe ainda mais, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Tem ali o Gemerson e o Eli, que não passam grande confiança para... Seriam bons reservas ambos, mas hoje eles são talvez os dois titulares. Não sei se o Gustavo Martins ali briga por alguma vaga, talvez, pela juventude, pelo vigor. Cara, daí nós vamos ter que o quê? Apostar no Vieri, que é um guri também. O Natan parece que tá meio escanteado aí nessa... Não sei se os treinadores não estão gostando dele, né? Mas também é guri. Tipo assim, cara, a situação tá calamitosa na zaga, sabe? Já foi ruim, agora tá pior. Esse é o setor que indiscutivelmente piorou, e piorou algo que já era ruim. Esse que é o grande ponto. Esse setor aqui tem luzinhas piscando assim de urgente, sabe? Então conseguimos piorar o que já era ruim. Aí aqui eu botei no mesmo balaio volantes e meias. Meia, assim, eu digo mais meio de campo, assim, não meio atacante e tal. A galera é mais do meio, assim, volante e meio campo e tal. Se bem que aqui todo mundo é meio volante, eu acho, né, nessa movimentação, porque saiu do Queiroz, que a gente nem percebeu que saiu direito. A gente nem percebeu que ele entrou, praticamente. E chegaram Camilo, que pra mim é uma incógnita, e Cuejar, que tem lá um seu quezinho de incógnita ou de aposta pela idade, pelos últimas temporadas aí, última temporada talvez, que não tenha sido a melhor do mundo, mas a gente sabe que é um jogador de muita qualidade. Esse setor, ao contrário da zaga, eu acho que é o oposto da zaga, talvez é o que mais indiscutivelmente melhorou. Não melhorou com 4 reforços e um camisa 10 para botar o Cristaldo no banco sem discussão, não melhorou sim, nesse nível. Mas pô, Duqueiroz e Camilo, na pior das hipóteses, já se equivalem, né? Se o Camilo for mal, já se equivalem. Se o Camilo for bem, já saímos ganhando aí, né? E tem o Cuejar ainda sobrando aí nessa conta, que torna esse setor aí, sem dúvidas, um setor que, se o Villasanti ficar, se não tiver mais papinho de saída dele, é o setor que eu acho que a gente ganha. Mas percebam que é um ganho mais defensivo, né? A gente está mais na seara dos volantes aqui, não tem grandes novidades de camisa 10, de meia, de armação, isso aí ficou meio estagnado. Também não perdemos nada, mas não ganhamos também. E aí, para fechar, os atacantes, né? Saíram Soteldo, Diego Costa e agora, recentemente, foi confirmada a saída do Nathan Fernandes. 3 saídas, né? Um jovem, acho que, sim, 3 saídas bem distintas, né? Nathan Fernandes, um jovem promissor, né? Aí pode ser discutível o quão promissor ele é, mas é um jovem promissor, de seleção de base. O Soteldo é um cara na flor da idade, tem lá seus 29, talvez, assim, tá no auge da idade, 28, não sei a idade do Soteldo, agora me fugiu, mas é um cara jovem e maduro, assim, já, tá no auge. E o Diego Costa é um cara já que deve se aposentar aí a qualquer momento, ainda dentro do futebol brasileiro conseguia eventualmente dar um caldo, mas já era aquela coisa mais esparsa e mais incerta, né? De toda forma, foi um grandíssimo jogador enquanto conseguiu render alguma coisa. Nathan, Soteldo, Diego Costa. Chegaram Amuso, ou Amuzu, saberemos em breve como se fala, não sei. E Christian Oliveira, com asterisco, que talvez não possa jogar o gauchão. Então, assim, se a gente considerar que o Amuzu chegou para o lugar do Soteldo, será que a gente pode considerar um empate? Né? O Soteldo é um cara, acho que mais renomado em tese, mas tem umas questões táticas dele que incomodam e tal. O Amuzu é um pouco mais novo, talvez ainda, né, renda alguma coisa ali, surpreenda e tal. Pode ser até uma peça mais interessante que o Soteldo no frigir dos ovos, né?
Aí o Christian Oliveira com o Diego Costa, cara, o Diego Costa, o Christian dificilmente chegará ao tamanho do Diego, mas no momento é um jovem que pode nos dar mais que o Diego, então, né, é tudo no se, talvez, se, caso confirme, tal, né, fica sempre essa incógnita aí em relação a vários jogadores contratados, aqui não seria diferente. E o Nathan Fernandes saiu, né, é a terceira saída, não tem 3 chegadas, né, então numericamente a gente ainda assim está perdendo no ataque, mas o Nathan Fernandes a gente, né, não sei se o Renato não soube utilizar o guri, se daqui a pouco não soube conduzir o extra-campo, se ele estava meio depressivo, meio mal de cabeça, ou se era um fogo de palha, aquele começo muito bom dele, mas era um cara com talento e que não vinha sendo aproveitado no Grêmio, né? Saberemos agora ele no Botafogo se a gente queimou uma joia ou se de fato vendemos bem uma enganação, né? Então fica até difícil dizer o tamanho dessa perda, porque, né, até nessa saída aí tem, geralmente as incógnitas estão nas chegadas, mas até nessa saída aí tem uma grande incógnita. Então a gente vê aqui que, né, o ataque também, alguém pode dizer, nossa, o Amuzu e o Kiki Oliveira muito melhor que Soteldo e Diego Costa. Nossa, tu vai ver, os caras vão brincar aqui no Brasil e tal. Soteldo era fominho, o Diego Costa já estava nas últimas e tal. Pode ser, tomara que seja, mas também pode ser que alguém diga assim, cara, quem é o Amuzu lá jogando na Bélgica? Que campeonato é esse? Pô, o Soteldo esses dias entrou no Clássico Paulista lá e entrou detonando e tal. Tipo, era um jogador muito mais pronto e não sei o que. Também, né? Alguém pode comparar o tamanho do Diego Costa. Então, assim, cara, eu assim, ó, se tu me disser, vamos tirar o Nathan Fernandes dessa história, embora seja uma perda, tá? É uma perda, sobretudo numérica. Mas se tu me disser assim, Soteldo e Diego Costa ou Amuzu e Christian Oliveira, eu fico com a segunda, eu fico com o que a gente tem hoje. Né? Eu diria talvez que a gente tem um pequeno acréscimo esse ano. Mas é um acréscimo muito baseado no se. Se o Amuzu se encaixar aqui e gostar do futebol brasileiro e der uma liga e não sei o que, se o Kiki Oliveira confirmar a expectativa que algumas pessoas têm em relação ao futebol dele e não sei o que, cara, eu acho que tem chance de esses dois caras nos entregarem mais do que os outros dois estavam entregando. Então eu quero acreditar que a gente vai ter uma pequena melhora aí nesse setor. Mas não consigo cravar e não é uma melhora gritante, grotesca e abissal, assim, então, como eu disse, né, tá tudo um pouco nivelado. Eu acho que ali na volância a gente tem um ganho um pouco mais notório e na zaga a gente tem uma perda também um pouco mais preocupante. De resto, né, e de forma geral também, pegando os dois times dos 2 anos, eu acho que a coisa tá muito parecida. Vai depender muito do que essas contratações aí mostrarem, né? Porque muitas delas são jovens e ou incógnitas, né? No sentido de tipo, já renderam bem naquele time tal no ano tal, depois me deu uma apagada, depois não sei o que, né? Se fizer uma temporada X aqui no Grêmio, como ele fez em tal época, vai ser um baita jogador, mas se fizer a temporada Y que ele fez depois, vai ser ruim. Então, cara, quase todas as contratações têm esses asteriscos e se a maioria deles confirmar para o lado positivo, eu acho que o Grêmio está ligeiramente melhor que o de 2024, mas se boa parte delas não vingar, né, isso depende muito talvez do Quinteiros também, aí, cara, a gente tem um time parecidíssimo para talvez até pior do que o do ano passado. Então, como eu comecei dizendo no vídeo e vou terminar, acho que a coisa está muito parecida, a gente tem que esperar que algumas contratações aí nos surpreendam positivamente, que o fator enchente realmente tenha atrapalhado tanto a ponto de esse ano a coisa ser diferente e que o fator Quinteiros mostre a que veio. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.